quem está conosco hoje é Danilo Arruda da Luz. Vamos conversar sobre a providência divina. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem A Melhor Idade do Amor. Quando nos acontece algo que não esperávamos e nos beneficia, dizemos que foi a providência divina. O dicionário define providência como disposição prévia dos meios necessários para conseguir um fim, para evitar um mal ou para remediar alguma necessidade. Deus, em relação às suas criaturas, é a própria providência na sua mais alta expressão, infinitamente acima de todas as possibilidades humanas. A providência divina manifesta-se em todas as coisas, pois está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Está imanente no universo e se exerce através de leis admiráveis e sábias. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre este assunto. Sábado, 10h21. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo, dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela. Próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas, 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui, nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas, responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim, Teresa, mãe de minhas meninas, que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa, ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Dr. Maurício disse que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente e então pergunta: Pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o num abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo o sábado.
às 10h21, nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. A melhor idade do amor. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Danilo Arruda da Luz, segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre providência divina, expressão das leis de Deus. Olá, Danilo, é com muita satisfação que te recebemos no programa. O Espiritismo enfatiza muito o progresso a que o espírito está fadado. Nós podemos considerar então o progresso como uma lei de Deus presente em nossas vidas? Olá, Ivone, é uma alegria estar aqui de novo. Com certeza, o progresso para nós tem que ser considerado como uma lei de Deus, uma lei divina, e é de extrema importância porque ela norteia todo o processo de evolução do espírito. Se nós fomos criados simples e ignorantes no sentido de desconhecimento de tudo e trilhamos uma jornada em direção a alcançar uma perfeição que é inerente aos espíritos, eu preciso ter um elemento impulsionador para que eu, de repente, no meio do caminho, não pare, cansei, não quero ir mais para frente, vou para trás, vou ficar aqui tá bom e tal. Eu preciso de algo que sempre me estimule. E esse algo é justamente essa lei, essa ideia de progresso que está no nosso íntimo, dentro de nós, quando fomos criados. Recebemos um pacote dentro de nós, primeiro para nos auxiliarmos a chegar aonde queremos, a nos dar todas as possibilidades para chegar nessa condição de espírito evoluído, perfeito, e um elemento que nos instiga a fazer uso, a desenvolver as nossas habilidades e chegar onde queremos chegar. E isso a gente chama então de lei do progresso. Ela está como dentro de nós assim, um espetinho assim, desculpa usar o termo, do capetinho, nos espetando para a gente ir para frente, sempre nos estimulando a buscar algo novo, a aprender algo novo. Tem momentos que a gente pode até considerar assim, não estou com vontade de nada disso, às vezes até por um período, problemas de saúde, uma doença, alguma coisa, que a gente pode ter essa sensação. Mas é momentâneo, essa lei é que nos impulsiona, então ela é de extrema importância nas nossas vidas. Então, o progresso é uma força que está dentro de nós ou é consequência de um aprendizado? Com certeza é uma força que está dentro de nós. Desde quando fomos criados, na nossa consciência está inserido um pacote, vamos dizer assim, de orientações norteadoras, o que nós precisamos para chegarmos aonde queremos, as nossas habilidades, a conquista das nossas habilidades, está tudo programado dentro da ideia de que seremos capazes de fazer isso. Temos dentro de nós, na nossa consciência. O progresso também. Mas nada impede que no dia a dia, quando estamos aprendendo, estamos descobrindo coisas novas, essa própria descoberta,
esse próprio aprendizado sirva também como estímulo para que a gente alcance algo a mais, né? Às vezes nós estamos estudando um assunto que a gente gosta muito, fazendo uma leitura, uma pesquisa em obra sobre alguma coisa, e aquilo é tão interessante, tão estimulante, que a gente sente a vontade, não, vou pesquisar algo a mais, tem uma outra obra que está sugerindo aqui, eu vou lá pesquisar, eu vou ler lá também. Ou eu estou aprendendo a fazer alguma coisa, uma capacidade manual, alguma coisa, e de repente eu vejo o resultado, que coisa linda, maravilhosa. Eu quero fazer algo mais difícil, eu quero aprender algo a mais, algo diferente. E aí a gente se esforça. Também é resultado, o resultado disso também é progresso nas nossas vidas, né? Nós sabemos que o homem progride moralmente e intelectualmente. O progresso moral e intelectual tem relação entre si? Acontecem ao mesmo tempo? Sim, tem uma grande relação entre eles. É normal o progresso intelectual vir à frente. Por consequência, o acompanha o progresso moral. Por quê? Compreendendo, considerando que o progresso moral está diretamente relacionado com a nossa capacidade de diferenciarmos, distinguirmos, de aprendermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o intelectual tem um papel importantíssimo nessa nossa construção de habilidade de entender o que está certo e o que está errado. Então o intelectual começa me esclarecendo as coisas, e a partir do esclarecimento eu vou fazer o movimento de pôr em prática aquilo. Então eu diria, o progresso moral seria essa prática do que eu estou aprendendo no campo das ações, das ideias, e o progresso intelectual é importante para que eu faça essa ponte, né, do aprender e praticar. Então as duas coisas andam juntas, precisam estar juntas, mas o intelectual normalmente vem à frente e o moral, depois de algum tempo, a gente vai colocando em prática e o progresso moral vai acompanhar o intelectual. Quando não se dá dessa maneira, a gente observa desequilíbrio. E poderíamos dizer, assim, em alguns aspectos, que dentro das nossas sociedades, no dia de hoje, na convivência em sociedade, nos parece haver um certo desequilíbrio, porque a gente avalia os avanços tecnológicos da sociedade, as conquistas nas áreas científicas nos últimos anos, diríamos, nas últimas décadas, teve um impulso tremendo, foi algo maravilhoso. Mas nos parece que no aspecto moral, na construção e prática de ética, de moral dentro do ser humano, não houve esse avanço tão rápido. E a gente observa nos comportamentos de hoje. Então isso pode gerar um desequilíbrio, e do desequilíbrio virão, a partir de Deus, a partir das leis de Deus, virão os mecanismos educacionais necessários, reparadores e renovadores para o espírito voltar a um caminho adequado, ao caminho correto, e aí com certeza eles se aproximam, os dois, do progresso intelectual e moral, vão se aproximar. E esse processo pode ser, e normalmente é a dor, né? Sim, no sentido de que a dor é uma professora, tem um papel educacional. Nunca a ideia da dor como papel punitivo. Exato. O homem possui o livre-arbítrio, que o permite agir segundo a sua vontade, escolher o que fazer, não é? O progresso e o livre-arbítrio têm relação? Com certeza, é uma relação muito grande e direta. Como falamos, o progresso é uma lei que nos impulsiona a crescer, a evoluir, e o livre-arbítrio é uma outra lei que divina, Deus nos propicia, que nos favorece justamente nesse processo de evolução, eu ir conquistando a capacidade de fazer avaliações, fazer as escolhas e, consequentemente, quando elas são corretas, eu progredir, eu evoluir.
O que é interessante a gente raciocinar aí, quando a gente ouve a palavra livre-arbítrio, ou seja, arbitrar, julgar, escolher com liberdade, para muitos de nós significa: oba, eu faço o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero. E é um equívoco nesse sentido. Nós não somos livres por podermos fazer o que queremos. É um equívoco. E a gente pensa assim. Nós podemos dizer que somos livres quando, ao fazermos, ao escolhermos alguma coisa, ao exercermos a nossa vontade, nós produzimos um ato que está alinhado ao pensamento divino, à lei divina, enfim, ao que é correto, ao que é bom. Porque aí eu posso dizer que efetivamente a palavra livre ou liberdade está plena. Porque pela lei de causa e efeito das consequências, quando o meu ato é correto, a consequência que eu tenho é positiva, é benéfica, produz felicidade. Felicidade é o objetivo maior em tudo que nós fazemos, pensamos, a forma como agimos, é a busca da felicidade. Então, o homem, ao progredir, vai aos poucos desenvolvendo a sua capacidade de efetivamente fazer uso correto, adequado do livre-arbítrio. Mas efetivamente dizer que ele tem essa liberdade quando as consequências são positivas apenas, a gente dirá que será muito à frente nessa caminhada evolutiva do progresso, né, do espírito. E entender sempre que há responsabilidade no uso do livre-arbítrio. Então, progresso denota responsabilidade para o espírito também. Diante dessas colocações, vem o questionamento: se o espírito é responsabilizado pelo que ele faz, onde está a justiça divina quando um espírito menos evoluído comete um erro devido à sua ignorância, devido a ainda não ter tido oportunidade de aprender a fazer de maneira certa, a fazer o que é certo? O espírito, no processo de progresso, vai experimentando, porque é o processo do aprendizado. Vai aprendendo novas coisas, vai desenvolvendo suas habilidades, suas capacidades, vai conquistando, diríamos assim, progresso no dia a dia. Deus oferece a ele, como lei, essa liberdade de julgar, de escolher, de agir. Mas, em contrapartida, também, pela lei divina, ele é responsabilizado pelo ato. Então, às vezes vem esse questionamento, essa reflexão: mas como é que eu vou ser responsabilizado por um ato quando eu ainda nem compreendo que esse ato está errado, está equivocado? Como é que foram nas nossas primeiras encarnações, quando adentramos o reino nominal, o espírito ganhando a racionalidade e começando a fazer uso do seu livre-arbítrio? Como é que ele seria responsabilizado dos erros cometidos se ele nem sabia que estava errando? Pois bem, nos mecanismos divinos isso está contemplado. Na lei de causa e efeito existe a ideia da responsabilização a partir das condições do espírito em compreender o ato falho, o equívoco que estava cometendo. Então, nenhum espírito será, perante a lei, cobrado ou responsabilizado sobre algo que ele ainda não tinha capacidade ou habilidade para fazer, para entender. O espírito vai errando, vai sendo responsabilizado diante de uma, diríamos assim, uma ideia que a gente traz até do direito, né, da reciprocidade, diríamos assim, da responsabilização ou da punição. No caso da lei seria uma punição, uma pena, né? A reciprocidade, ela se aplica dentro da possibilidade que o infrator tem para responder à pena, que a lei define isso. Deus é a mesma coisa, responsabiliza dentro dos parâmetros de avaliação do progresso que o espírito já conquistou, nem mais, nem menos. E na condição de espírito imperfeito,
poderá o espírito paralisar ou dificultar a marcha do progresso? Se nós, de uma hora para outra, escolhêssemos a opção de não, vou parar, não quero progredir, ou está me incomodando o progresso nas pessoas, eu vou dificultar, eu vou atrapalhar. E os espíritos responderam: por ser uma lei natural, estar dentro de nós o progresso, por ser uma necessidade ao espírito para que ele consiga o intento maior, que é a sua evolução, que é a felicidade plena, não há como modificar esta lei, não há como impedir que ela se aplique. Deus é perfeito, a lei é perfeita, e no processo da perfeição do espírito essa lei tem que ser aplicada. Mas o que pode acontecer, e às vezes acontece, é o espírito, por atitudes próprias, por revolta, um sentimento de revolta, por ainda grandes imperfeições que o impulsionam a seguir suas tendências, seus desejos, seus interesses equivocados, ele pode atrapalhar, obstaculizar esse progresso, essa marcha do progresso. Mas a lei é perfeita, isso é o que é mais importante para nós. Então ela também terá os mecanismos para, nesse instante, entrar em ação certos dispositivos que, de uma forma perfeita, corrigem essas situações. Então, às vezes, você vê o próprio espírito lutando contra mudar isso, mudar a forma do seu agir, do seu pensar. A lei, a reencarnação presente em nossas vidas, a lei de ação e reação, causa e efeito sendo aplicada, vai aos poucos nos direcionando novamente ao caminho correto, ao caminho do progresso, ao caminho da evolução. E de que forma o Espiritismo ajuda a marcha do progresso, Danilo? O Espiritismo tem como grande papel nesse processo de auxiliar o progresso é justamente esclarecer e, não sei se posso usar esse termo, mas combater a ideia materialista ou destruir a ideia materialista na qual só consideramos, só existe a dimensão da matéria, não existe o espírito, nada após a matéria. Quando o Espiritismo, através dos seus princípios, das suas orientações, nos apresenta a existência, a dimensão espiritual, nos demonstra a existência do mundo espiritual e a continuidade do espírito no mundo espiritual, ou seja, morre apenas o corpo físico, falece o corpo físico, mas o espírito continua no seu processo de evolução, de melhoria, de crescimento. Ele oferece ao homem a ideia consoladora de que existe algo além de tudo isso que eu estou vivenciando agora enquanto estou encarnado, principalmente quando ele entende, aprende que ele consegue mudar o seu futuro a partir da forma como ele age no seu presente, quando ele percebe e entende o que ele passa no presente como sendo consequência, reflexo do que foi o passado, tudo isso auxilia, e é o papel do Espiritismo, auxilia o espírito a construir dentro de si a convicção de que ele tem oportunidades, que Deus é perfeito, que a lei divina é perfeita, que ela é justa, que ela se aplica sempre da mesma forma para todos nós e que há esperança, que há consolo para o futuro, porque Deus, nas suas leis, permite a cada um de nós repetirmos a quantidade de vezes que forem necessárias o processo de aprendizado, que pela reencarnação nós teremos quantas chances forem necessárias para crescermos, evoluirmos e chegarmos à conquista dessa felicidade plena. Isso não é apenas uma fala ou um dogma em que eu não entendo e apenas vou aceitar. Não, ele esclarece
Os Espíritos esclarecem isso para nós. E isso ajuda a construir dentro de cada um de nós um sentimento de solidariedade, porque, principalmente, nós passamos a nos reconhecer como espíritos imortais, irmãos, filhos do mesmo Criador. E como irmãos, o sentimento de solidariedade vai surgindo, vai crescendo e vai se cristalizando entre todos nós. Danilo, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Esperamos tê-lo muito em breve conosco. Eu que agradeço. Também agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.